Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui de novo para apresentar mais um conteúdo do nosso curso de História e Historiografia da Educação. Hoje nós trazemos um especialista, alguém que está se destacando muito, trabalhando muito bem com a categoria de currículo. E a ideia é que a gente tenha aqui uma preleção, uma palestra, uma fala sobre essa importante categoria dentro do estudo de História da Educação. Eu apresento vocês o professor Rodrigo Borba, professor do Departamento de Ciências Biológicas do Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, onde atua nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia, doutorando em Educação no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciado e bacharel em Ciências Biológicas Genética, também pela UFRJ. É pesquisador associado ao Grupo de Pesquisa Currículo, Docência e Cultura. Ah, Além disso, o Rodrigo tem experiência em produções na área de educação, com ênfase em ensino de ciências, biologia e história da educação, atuando principalmente em investigações sobre os seguintes temas: educação dos currículos de ciência e biologia, formação e trajetórias de professores, história das instituições educacionais e da profissão docente. Integra a diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, Regional 2, desde 2017. Também é membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, Sociedade Brasileira de História da Educação e Observatório Laicidade à Educação. Desde 2013, leciona Ciências e Biologia na Educação Básica. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, tá? E, bom, seja bem-vindo e a palavra está com você, meu camarada. Quero agradecer muito, professor Fábio, por esse convite, dizer que é uma honra estar aqui nessa interlocução com a UFAM, essa interlocução interestadual, que só é possível porque o ensino remoto também tem algumas, né, poucas, mas algumas coisas boas também, né, e essa possibilidade de a gente estar conectado via internet, um ajudando a construir o curso do outro, é muito bom, muito prazeroso. Quero fazer uma saudação a todos os estudantes, o povo amazonense, dizer que espero estar aí muito em breve, né? Essa terra tão boa, tão quente, em tantos sentidos, né? Calorosa. Então, é com muito prazer que eu estou aqui presente. Falar sobre história do currículo é algo assim muito interessante para quem está imerso na escola, né? Esse curso é um curso formado basicamente por pedagogos e pedagogas em formação, não é, professor Fábio? Que vão, a maior parte, vai em algum momento passar pela escola e pensar algum dia, né? Será que a escola sempre foi assim? Será que as aulas de português, de matemática, ciências sempre foram desse jeito? Como é que eu posso trazer inovações? Como é que eu posso repensar o ensino? E o que, que deve ser mantido? Essas questões são questões que perpassam as pesquisas sobre história do currículo, que está de forma muito assim imbricada, tendo uma interface bastante intensa com a história da educação. Tem um livro, que é um livro que eu recomendo, que é esse livro aqui, História do Currículo e História da Educação, Interfaces e Diálogos. É um livro organizado pelas professoras Márcia Serra Ferreira, Libânia Xavier e Fábio Garcês de Carvalho. E é um livro bem bacana porque ele foi construído a partir de capítulos com autores com diferentes experiências de pesquisa. Tanto aqueles ligados à história da educação estrito sensu, né? São aqueles pesquisadores, aqueles é, autores que sempre estiveram ligados à pesquisa dentro dos referenciais teóricos, metodológicos, perspectivas da história da educação,
quanto aqueles autores do campo do currículo, que é um outro campo, né? Mas que tiveram possibilidade de realizar exercícios para olhar os processos educativos do passado, né? Então, na verdade, essa interface, história do currículo, história da educação, é uma interface muito produtiva e vem recentemente operando aberturas teóricas, metodológicas, uma variedade de objetos de pesquisa, de personagens de sujeitos de pesquisa, que vem enriquecendo o nosso conhecimento sobre o passado educacional. Isso é bastante interessante a gente pontuar. Quando a gente vai falar sobre currículo, a gente primeiro tem que pensar o que nós estamos chamando de currículo, né? Quando eu vou, sei lá, né, vou à feira, vou ao mercado e falo que eu pesquiso currículo, as pessoas normalmente pensam naquele sentido do senso comum. O currículo como sendo uma lista de conteúdos que eu tenho que seguir quando eu vou trabalhar, quando eu vou ensinar lá ciência e biologia, no meu caso. Então, assim, é uma ideia de um currículo muito ligado a conteúdos, habilidades, competências, a normas, né, que tem que ser seguidas pelo professor no dia a dia da sala de aula. Mas o campo do currículo entende essa visão de currículo como sendo limitada. É uma visão muito tradicional, né? A gente sabe que a escola é muito mais do que mera transmissão de conhecimentos. A gente sabe que o professor, quando está em sala de aula, ele está construindo, produzindo conhecimentos em diálogo com aqueles estudantes, com as experiências que estão presentes na sala de aula, com a cultura da escola, com o cotidiano, com os tempos e os espaços escolares, né? Então, hoje a gente entende currículo como algo que vai além dessa mera listagem de conteúdos, de conceitos que tem que ser, entre aspas, passados. A gente entende currículo como tudo aquilo que é produzido e vivenciado nos processos educativos, né? Então, os professores também fazem currículo. Existe a produção curricular no nível das políticas, por exemplo, a BNCC. A BNCC é uma política de currículo. A reforma do ensino médio, uma política de currículo. Vários atores diferentes, né? Professores, especialistas, estudantes, familiares, empresários, políticos, é, a galera das ciências de referência, então, no caso da biologia, né? Os geneticistas, os botânicos, os zoólogos, os biólogos marinhos, no caso da história, os historiadores, a geografia, os geógrafos, aquela galera que não necessariamente passou um dia pela sala de aula, mas que está nas universidades, nos cursos lá de bacharelado. Então, todos esses agentes, eles vão participar da construção das políticas de currículo. Daí vem o nosso entendimento atual de que o currículo é um território contestado, o currículo ele é disputa, ele não é algo dado. Reparem, façam uma pesquisa, quanto tempo levou para a BNCC ser homologada? Quantas versões da base foram feitas e refeitas, né? E até hoje, por exemplo, a base do ensino fundamental foi aprovada no final de 2017 e só começou a ser implementada esse ano, 2020, plena pandemia. O que os formuladores de políticas de currículo planejavam há 3 anos atrás não foi possível se concretizar, porque hoje a gente tem outras formas de ensinar e aprender que não estavam previstas, né? Há pouquíssimo tempo atrás, 3 anos é muito pouco tempo. A do ensino médio ainda vai ser implementada, né? E aí, quem produz o currículo no dia a dia? Professores e alunos. Então, por mais que a gente tenha uma política de currículo mais ampla, quem vai estar na sala de aula, construindo sentidos, recortes, significados, operando com escolhas sobre o que vai ser ensinado, o que vai ser aprendido, serão os professores em diálogo, uma postura dialógica com os estudantes. Então, professores também são produtores de currículo, é aquela ideia do professor como intelectual. Quando a gente vai trabalhar com a história do currículo, a gente, então, busca olhar os processos educacionais passados para entender como essas escolhas, essas operações foram feitas pelos sujeitos e instituições do passado. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro da área da história das disciplinas escolares, porque ao longo da minha trajetória de formação, eu fui decidindo partir de um estudo mais amplo da história da educação para focar na história da educação das disciplinas escolares, ciência e biologia, né? Então, eu já trabalho dentro do campo do currículo, o que a gente chama de história das disciplinas escolares.
que é bem legal da gente pensar, por exemplo, com o André Chervel, que é um autor clássico, tem um texto dele no início dos anos 90, que é um texto muito bom de ser lido, é um texto gostoso, ele é longo, mas ele é fácil de ser compreendido. Que ele vai mostrar como é, as disciplinas escolares são processos dinâmicos, são processos que estão atravessados por questões sociais, culturais, históricas, como os professores, os estudantes, outros agentes educativos são criativos, como existem inventividades, como a cultura escolar ela vai se modificando ao longo do tempo. Isso é muito bacana, que a gente entenda é, a dinâmica educacional para além daquele senso comum que diz, olha, a escola sempre foi assim. Olha, sempre se ensinou matemática assim. Sempre se ensinou português assim, sempre se ensinou geografia assim, história, o que quer que seja, ciências, né? Existe um senso comum que acaba atacando muito a escola e o professor quando diz que na escola não existe mudança, que sempre foram as mesmas coisas, as mesmas aulas, as mesmas disposições. A gente sabe que existe uma forma escolar, né? Existe ali um conjunto de normas, de combinados, muitas vezes implícitos, que vai conformar determinadas posturas, né, do professor e do aluno. Beleza. A gente normalmente espera, né, por causa dessa forma escolar, que o professor seja alguém que esteja lá numa posição de destaque, conduzindo o processo, mediando o processo educativo. Mas a gente não pode dizer que as aulas foram sempre iguais, né? Que as aulas eu posso falar de ciências, né? Dos anos 30 são iguais às aulas que eu dou hoje de ciências. Não dá para a gente falar isso, né? A gente vê nas disciplinas escolares, nos currículos, movimentos de reformas, de inovações. Então, por mais que existam o que a gente chama, né, de estabilizações curriculares, ou seja, modos de ensinar e de aprender, e alguns conteúdos que se mantêm estáveis, se mantêm permanentes ao longo dos anos, né? Existem também inovações, reinvenções. Entre a gente pensar por que alguns conteúdos e formas de ensinar e aprender se mantêm estáveis ao longo do tempo? Porque são produtivos para a escola e para os professores, né? Então, é fácil a gente olhar para a dinâmica cultural da escola, né? Ir para o cotidiano escolar e começar a tensionar esse senso comum, né? Quando alguém diz para a gente, olha, você tem que dar aula da matéria assim, desse jeito. Se a gente achar que esse não é o modo correto, a gente vai pensar num outro jeito, vai criar um outro material didático, vai produzir outra metodologia, vai estudar, vai, né? Vai dar um jeito ali de tentar burlar o controle, as prescrições. Então, olhar para disciplinas escolares nos ajuda também a criar práticas de esperança para o nosso dia a dia hoje, né? É claro que a gente não pode olhar o passado achando que ele vai, né? Aquela ideia de história linear, né? Olhar estar o passado para compreender o presente e adivinhar ou modificar o futuro. Não é essa a ideia. Quando a gente percebe sujeitos que nos seus cotidianos, muitas vezes, fizeram enorme diferença entre a história dos seus alunos, de suas instituições, e que passam silenciados pela historiografia, quando a gente faz, como diz Walter Benjamin, a gente lê a história contra pelo, né? Já para as pessoas comuns, para as práticas ordinárias, e ver como os professores eles sempre criaram muita coisa, sempre inventaram muita coisa, a gente começa a ter subsídios para pensar novas práticas para o nosso dia a dia também, né? A pensar práticas de esperança, a ganhar força, por mais que a gente esteja no momento pensando assim, que futuro é esse? Está se anunciando aí diante da floresta arrasada, da carnificina, né, da pandemia, do desemprego. Que futuro é esse? Outro aspecto muito importante quando a gente vai estudar a história do currículo é a gente não esquecer que as disciplinas escolares, que as comunidades disciplinares, ou seja, o que é uma comunidade disciplinar? São os grupos de profissionais, a maior parte deles professores, que vão ali meio que ditar as normas de como é que uma disciplina deve ser trabalhada, né? O que seria o bom ensino de história, o que seria o bom ensino de biologia, o que seria o bom ensino de matemática? Existem grupos que vão falar sobre isso, né? Documentos que vão falar sobre isso. E esses grupos e documentos eles não surgem do nada, são questões históricas também.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo da biologia, que eu acho que todo mundo vai com ciência de biologia, eu acho que todo mundo vai conseguir aprender bem. A gente sempre pensa como bom ensino de biologia, aquele ensino que vai ter a aula prática, experimentação, aula no laboratório, aula de campo ou uma pegada investigativa. A gente tem vários pedagogos e pedagogas aí assistindo, né? Se fizeram a disciplina de didática das ciências naturais, devem ter aprendido isso em algum momento. Bom, a gente tem gente que tem que trabalhar de forma investigativa, a gente tem que fazer experimento, fazer o aluno pensar, raciocínio científico, método científico. Isso não surgiu do nada. Isso é um processo que vem ocorrendo desde os anos 60, né? Por questões socioeconômicas a nível mundial. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, se der tempo, mas assim, essas opções metodológicas do ensino não é um dia alguém acorda e fala assim, ah, eu vou fazer isso. Não. Existe um grupo de professores, de especialistas, nossas ciências de referências, né, que vão produzindo discursos, narrativas, retóricas, que vão conformando, formatando e formando quem é esse professor que vai para a escola, né? Que currículo é esse que vai ser trabalhado? Então é bacana a gente pensar que o currículo ele vai ser atravessado por disputas, por conflitos. O currículo não é algo que é dado, ele não é algo uniforme, homogêneo. Pelo contrário, a todo momento se disputa status para as disciplinas escolares, para as práticas de ensino, se disputa território, né, na grade. Qual a carga horária de português, e de matemática, de ciência, de geografia, de inglês, de espanhol, de filosofia, de sociologia, de história, né? Então, espaços, território e recursos. Recursos esses financeiros, mas também simbólicos. Quem tem mais prestígio social? É o professor de ciência ou o professor de filosofia? É o de matemática ou é o de espanhol? É o de física ou é o de geografia? Então, o currículo ele é atravessado por disputas em diferentes níveis. Um autor muito bacana para quem tem interesse em investigar essas questões é o Ivor Goodson. Ele é um estudioso, ele é inglês, mas a obra dele é traduzida em vários idiomas. Ele tem muitos livros publicados aqui no Brasil em português. Um livro dele que é clássico, que eu acho que é, assim, digamos, uma leitura inicial bastante interessante, é esse livro aqui, Currículo, Teoria e História, que é um livro bacana, é um livro fininho, vejam, ele não é muito grosso, dá para ler isso assim, em relativamente pouco tempo, ainda mais se você tiver bastante interesse no assunto. É um livro com uma coletânea de ensaios que ele faz, onde ele vai trabalhar diferentes perspectivas dos curriculares, focalizando principalmente nas mudanças que as disciplinas escolares vão sofrendo e tendo ao longo do tempo. Esse mecanismo que eu falei para vocês, de estabilidade e mudança. Quando eu tenho vamos imaginar que o currículo seja um jogo, tá, gente? Quando eu tenho lá uma partida com todo mundo tentando fazer um gol, rola um empate, né? Estou falando para vocês que o currículo é disputa. Então, quando vários agentes sociais, várias instituições estão disputando o currículo e nenhuma delas consegue se sobrepor à outra, consegue se hegemonizar, a gente tem estabilidade. Quando uma corrente, né, consegue se sobrepor à outra, vem, faz um gol, marca um gol, aí a gente tem a mudança. Então, por exemplo, a BNCC ficou anos sendo discutida. Enquanto ela foi discutida, os currículos se mantiveram estáveis. Se a gente olhar uma perspectiva macro social, né? Se mantiveram estáveis. O que regulava os currículos? Bom, os livros didáticos são material importante para estudar a história dos currículos, as DCNs e as PCNs. A partir do momento que uma corrente lá dentro do MEC, né, conseguiu convencer o CNE, o próprio Ministério, alguns grupos importantes, né, nessas decisões curriculares, de que aquela versão da base era suficiente, era melhor, a base foi homologada. Né? Então, passou de uma estabilidade para uma mudança. Agora nós temos políticas de currículo que estão incentivando mudanças. Né? Eu não diria nem incentivando, porque não é incentivo que está acontecendo, está vendo uma obrigatoriedade, né? Então, é uma forma coercitiva, porque agora são materiais didáticos todos padronizados,
avaliações em larga escala padronizadas, inclusive para acesso ao ensino superior, né? Vestibular e Enem. Então, estabilidade e mudança curricular também é um ponto bacana da gente pensar a história do currículo. Eu falei dos livros didáticos. Faça um exercício quem tiver possibilidade. Eu sei que na UFAM deve ter, das disciplinas, das didáticas especiais, né, disciplinas específicas de ensino de geografia, de história, de português, matemática, devem ter acervos de livros didáticos, né, de materiais didáticos de modo geral. Se tiver oportunidade, algum dia, consulte esses acervos, olhem um livro de ciências, de biologia, que seja do século passado, né? Lá dos anos 50, 60, 70. Se o acervo for muito bom, vai ter coisa lá do início do século XX, final do século XIX. A gente já tinha livros didáticos circulando nesse momento, né? E vocês vão comparar, vocês vão olhar, por exemplo, a questão dos exercícios, as mudanças, os boxes com informações, a própria linguagem dos livros muda muito, o uso de ilustrações, esquematizações, tudo isso nos dá subsídios para a gente pensar, escrever e reescrever e contar outras histórias sobre as disciplinas escolares e o currículo. Isso é muito bacana, né? Os livros didáticos são materiais que nos contam histórias sobre o passado das disciplinas escolares, sobre o passado da escola. Então, a gente vê no campo do currículo muitas dissertações e teses feitas com base em investigações sobre livro didático. Ah, Rodrigo, mas isso é algo fácil de fazer? Não, é algo difícil. Analisar livro didático, você tem que, né, primeiro você tem que olhá-lo como fonte com objeto. Eu acho que o Fábio já discutiu isso com vocês na disciplina, né? Então, se eu olho o livro didático como fonte, eu vou usar determinadas ferramentas teórico-metodológicas. Se eu olho como objeto, eu vou ter que olhar a partir de outras reflexões, né, outras questões. Então, eu vou ter que interpelar o livro didático de uma forma muito criativa e bastante sagaz. Eu falei com vocês do Goodson. O Goodson, ele é um autor, como eu já falei, cheguei a comentar, está há muitos anos aí na estrada, há muitos anos produzindo estudos sobre história do currículo, das disciplinas escolares. E diga, professor Fábio, Eu posso perguntar agora ou eu posso perguntar no pode final? perguntar, pergunte. Ivor Goodson é a principal referência acerca de currículo hoje no mundo, né? Ele é um das maiores, porque depende da corrente que você segue, né? Existe a vertente tradicional do currículo, que é essa vertente que a gente não costuma utilizar muito, conversar muito na academia, porque essa ideia do currículo é algo mais engessado, uma lista de conteúdos tem que ser seguido. Existe a vertente crítica e a pós-crítica. A vertente crítica ela vai olhar o currículo como um dispositivo de poder e controle sobre Perspectiva os mais sujeitos marxista, né? educacionais. Isso, mais estruturalista, né? Vai olhar para as estruturas, como é que as estruturas. A Serene passando, vai atrapalhar a gravação. Mas tudo Então, bem. vai olhar para as estruturas e vai pensar, tá, como é que essas estruturas elas vão condicionar os sujeitos. E a vertente pós-crítica, que é uma vertente que vem se consolidando, é uma vertente mais recente que surge para essa virada linguística, né? Então, a preocupação vai ser olhar as produções discursivas. Como é que os discursos vão constituir os sujeitos e as práticas educativas? Então, assim, tem diferentes autores no campo do currículo que vão se filiar a essas diferentes categorias, né, essas diferentes linhas de pensamento, e algum deles, como o Goodson, transita. Aham. Então, o Goodson ele tem produções ligadas mais à perspectiva da teoria crítica, e Pela, outras, uma pegada mais pós-crítica também. pelo seu currículo, pelo seu trabalho, dá para identificar a eleição desse autor para o seu trabalho como uma identificação maior com a história cultural, né? Com a nova Sim, história, né? E essa perspectiva de abrir as fontes para trabalho com fontes diferentes, com temas diferentes e tal. Bom, antes de eu fazer minha pergunta, que eu ainda não fiz, vale ressaltar que a Ivor Hudson, como referência nessa área, veio ao público recentemente fazer uns elogios ao trabalho do Rodrigo, né? Então, se
Rodrigo ainda não figura como um especialista em currículo aqui no nosso país. Certamente, nos próximos anos, vai aparecer como alguém que quem estuda currículo vai ter que passar pelo trabalho do Rodrigo. Ô, Rodrigo, minha pergunta é o seguinte: a gente sabe dessas disputas de status de disciplinas entre professores, mas assim, essas disputas, politicamente, elas acontecem principalmente quando se trata de projetos de governo, né? E aí eu cito como exemplo, historicamente, que tivemos até a retirada de disciplinas como filosofia e sociologia do currículo e a diminuição de outras disciplinas no quantitativo, né, dentro da grade escolar, como disciplinas de história e geografia durante a ditadura militar, civil-militar no Brasil, no intuito de contemplar o seu projeto de governo dos militares naquele momento, né? É claro que a gente está falando aí de uma diminuição do pensamento crítico do povo brasileiro naquele momento, inclusive no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, os cursos de história, geografia, filosofia e sociologia foram retirados do campus do Fundão, da ilha universitária, e foram colocados no centro da cidade, lá onde é o campus da FRJ no centro da cidade, justamente para isolar aquele povo dos outros cursos e manter a vigilância sobre eles, né? E aí eu gostaria de saber qual é a sua avaliação atual sobre o governo Bolsonaro, o governo de hoje, com relação a essa questão de currículo. Caos, né? O caos. A gente vê as políticas de currículo totalmente descoordenadas. O MEC batendo cabeça até agora não acertaram o ministro da Educação, né? A gente vê o MEC sendo disputado, existem os empresários que estão aí há muito tempo, desde a ditadura civil militar, ditando muito as regras do jogo. Por, estava havendo um processo de certa estabilidade desses grupos empresariados é, mandando no MEC, né? Então, assim, nos anos 90, de formas neoliberais, da FHC, até nos governos, né, mais progressistas, em tempos democráticos, né, mais recentes, até 2014, 2016, né, a gente via também o empresariado mandando, desmandando no MEC, só que se soma ao empresariado agora a ala conservadora, né, fundamentalista. Então, existe um projeto do empresariado e um projeto também das igrejas, né, da bancada cristã, fazendo um lobby. Então, o MEC está por dentro e está fraturado, né? Está fraturado. Eu conheço pessoas competentes, pessoas bacanas, experientes, que foram sondadas até para assumir o Ministério da Educação com a saída do Weintraub, e não aceitam de jeito nenhum, porque já sabem que vai ser cilada, né? Além de não concordar com o projeto político e ideológico do atual governo. Mas é uma percepção que as políticas educacionais estão todas descoordenadas, né? Foi feita, infelizmente, a gente tem programas de currículo importantes, como o PNLD, como a própria, né, o INEP, que vai coordenar as avaliações impactam os currículos escolares, é, os programas de implementação da BNCC, da Reforma do Ensino Médio, a gente vê todo um descompasso, uma falta de conversa com as diferentes esferas, né? Esferas municipais, estaduais, com a Secretaria de Educação, com os sindicatos de professores. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, um momento que o diálogo lá no MEC e os combinados e os acordos estão complicados. Um autor do currículo também muito importante é o Michael Apple, né? Você chegou a perguntar, né, quais atores assim quais autores são importantes. O Goodfellow é super importante, sem dúvida, é um dos mais reconhecidos. A gente também tem hoje o Michael Apple, por exemplo, tem o Michael Young, tem Thomas Popkewitz, que são autores bastante conhecidos internacionalmente, né? Se a gente for pegar assim, referências a nível mundial. E aí, por exemplo, o Michael Apple ele vai falar sobre restauração conservadora, modernização conservadora. O que é isso? É quando se junta
a ala do empresariado com a ala fundamentalista religiosa para editar os currículos. Né? O que foi feito nos Estados Unidos nos anos 90, e está sendo feito aqui no Brasil, estava sendo muito bem feito até pouco tempo, mas agora com essa confusão no MEC, as coisas estão meio emperradas. Então, por exemplo, BNCC agrada o empresariado, né? Porque você vai poder vender material didático, vai poder fazer um monte de licenciatura e EAD, porque agora tem uma base de formação de professores. Né? Então você pode fazer um monte de videoaula, um monte de apostilinha, manda. Os cursos têm que ser muito parecidos, né? Enem, vestibular, você vai ter que obedecer a base. Então, apostilamento, cursinho, ensino remoto, tudo isso atende muito empresariados. Né? As grandes corporações, os tubarões, estão lucrando bastante. Por outro lado, os conservadores estavam disputando também a base. Então, por exemplo, tirou-se menções às questões de gênero da base. O Programa Nacional do Livro Didático, antes havia um incentivo que se discutisse gênero, hoje é silêncio sobre isso. Inclusive, eu participei como autor de um livro uma coleção de livros didáticos que está em avaliação no momento, e a gente não pode usar a palavra gênero. A editora falou: olha, evite usar a palavra gênero, porque dependendo do avaliador que pega, vai reprovar de cara. Vai dar Ctrl F, botar a palavra gênero, se encontrar, já reprova. E isso atende, por outro lado, os fundamentalistas, né? Que querem que as discussões sobre raça, etnia, sexualidade, gênero, classe social, questões socioambientais, controvérsias sociocientíficas, querem que isso tudo fique de fora da escolarização, né? Porque atende a seus interesses também, não é isso? Mas você vê, o governo federal está tão desastrado que mesmo com a faca e o queijo eles não estão conseguindo fazer, né, cortar, com a faca e o queijo na mão não consegue, né? Existe essa descoordenação de políticas geral. É claro que também a gente está falando que o currículo é disputa. Existe disputa no nível do MEC também. Os funcionários de carreira de lá, eles estão também, certamente, fazendo ali, tentando fazer um contrapeso. É desproporcional, mas está fazendo um contrapeso, reflexões, né? As próprias redes também tentam resistir de certa forma. Então, os fóruns educacionais, por exemplo, Fórum EJA, tem Fórum EJA em Minas e Fórum EJA aqui no Rio, não sei se tem aí no Amazonas. Então, tem disputado a questão da educação de jovens e adultos, que a BNCC não fala sobre educação de jovens e adultos, ignorou completamente para essa população que precisa estar na escola, né, após os 18 anos, no caso do ensino médio, se não me engano, 15 anos após o Fundamental 2, né? Então, assim, está sendo disputado e é claro que essa implementação ela não está sendo feita assim de forma pacífica. Uma coisa que os autores do currículo pós-pluralistas eles vão dizer é que políticas de currículo elas não são implementadas porque os atores escolares vão ressignificar em sua prática. Eles vão construir, existe sempre uma dimensão daquilo que é inapreensível, do imponderável, né? Então, o formulador de política, ele vai colocar lá na base, sei lá, o escritor tal, habilidade tal, competência tal, habilidade de aprendizagem tal. Ele quer que se ensine desse jeito. Mas você que está aí no Amazonas não vai conseguir dar a mesma aula que eu, que estou aqui no Rio de Janeiro. Não tem como. São contextos totalmente diferentes. Então, não é possível implementar uma base nesse sentido, né? Porque cada um vai fazer uma coisa diferente. Por mais que no final, né, tenha que passar por avaliação externa, vai ser diferente. Então a gente usa mais o termo de falar de performar, né? A base ela vai sendo performada por esses atores e vai sendo apropriada, ressignificada e transformada no dia a dia da escola. Essa ideia de trabalhar, de olhar para os atores educativos, né? Pensar remoto, sendo remoto é assim, né? E pensar aquele pequeno X que trabalho biográfico, a Sabina Nóbrega que fala isso, né? O pequeno X. E aí, partir desse pequeno X, descobrir como é que ele fez algo de diferente, de inovador, de reformador na sua prática pedagógica, tá muito ligado ao que o Goodson vem defendendo hoje. Então, eu estou aqui com um livro, é o último livro dele lançado no país, Currículo, Narrativa Pessoal e Futuro Social, lançado pela editora da Unicamp. Ano passado, meu livro está novinho, né? Chegou agora em plena pandemia, já li ele todo, devorei, muito bom. Esse livro já é digamos assim, um retrato do Goodson
nessa pegada mais pós-estruturalista, pós-crítica, né? Porque ele está apostando que a gente pode, e eu acho isso muito potente, muito forte, que a gente pode ir na história de vida dos sujeitos, dos professores, dos estudantes, dos gestores, ouvir essa história de vida, e aí ele chama essa história, ele escreve com E, de história, né? A gente ouve essa história de vida, e aí a gente vai construir, vai produzir, enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, a história com HI. Como é que a gente produz essa história? Por triangulação de fontes, por exemplo. Eu trabalho com a oralidade para conhecer os discursos, conhecer a narrativa, conhecer a experiência daquele sujeito, mas eu vou enraizar essa experiência a partir do contexto mais amplo, social, ambiental, cultural, escolar, o que seja, né? E aí eu vou trazer outras fontes, fontes documentais, fontes imagéticas, outras fontes orais também, enfim, livros didáticos, diários de classe, outras fontes para ponderar, problematizar e poder escrever essa história com HI. Esse texto que o Goodson elogiou foi um texto que saiu, meu e da minha orientadora de doutorado, a professora Sandra Seles, em que a gente trabalhou com fotobiografia de uma professora de ciências, a professora Nilza Vieira. Essa professora, mulher, viúva, ficou viúva, mãe, né, praticamente criou a filha dela sozinha. E ela, no final dos anos 60, ela foi autora de um livro didático importante de ciências. No momento em que as mulheres não eram autoras de livro didático. Ela foi. Outras, professora da escola de educação básica, professora do ensino secundário. Ela dava aula porque hoje seria o Fundamental 2. Dava aula para o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Se a gente fizer essa comparação assim, tendo o perdão do anacronismo, tá? E aí, nos anos 60, essa professora desponta. Né? 70, ela continua em cima da questão da onda, nos 80, se mantém. Então, foi uma professora que conseguiu se apropriar dos discursos de reforma ao ensino de ciências, de transformação, de inovação curricular muito bem. E aí, ela é o sujeito da minha pesquisa. Então, eu trabalho com a história de vida dela, com a experiência e também com as professores curriculares, nessa perspectiva que o Goodson fala de um currículo narrativo, né? E aí, a gente é convidado a trabalhar as coisas de uma forma diferente, né? Ao invés de eu pegar ali, sei lá, ir na escola dela, eu nem encontrei documento na escola, isso foi um problema sério, mas na escola eu olhar e falar assim, então, olha, em 1962, a professora Nilza, lá no ginásio, ela deu aula disso, 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 né? É fazer um caminho contrário, é ouvir primeiro o sujeito, valorizar a experiência do sujeito. Então, o que que eu fiz? No momento de entrevista com ela, eu reparei que ela a professora Nilza é acadêmica também. Ela se aposentou tem pouquíssimo tempo. Ela chegou para ser professora universitária, ela fez mestrado com a professora Nilda Alves na UF. Ela teve uma formação muito boa. Então eu tive que ficar muito esperto, porque senão, né, eu poderia, de certa forma, tropeçar e fazer um trabalho muito ingênuo em cima da narrativa dela. Então ela separou os livros dela, separou várias fotografias dos anos 60 e 70. E aí eu pedi, então, que ela separasse algumas fotografias ali e contasse uma história a partir dessas fotografias, né? E nesse artigo eu analisei essa história que ela contou. Apresentei a narrativa dela, apresentei as fotografias, mas eu fui problematizando a narrativa, né? Fazendo uma discussão em cima da fotografia enquanto fonte, e aí eu usei o Bourdieu como referencial para fazer essa discussão em cima da fotografia, discutir as questões de experiência narrativa e discutir a questão do ensino de ciência a partir da literatura que a gente tem hoje em dia, né? E aí esse texto ele foi publicado tem pouco tempo e o professor Ivor Goodson, eu tive a honra dele ler, né, encontrar o texto, ler, recomendar e elogiar o texto, né? Então, assim, a história do currículo, até pouco tempo atrás, seria impensável você produzir a história do currículo pedindo para sua entrevistada contar uma história com base em fotografias que ela selecionou previamente, né? Mas se você parar para olhar, é um exercício muito difícil, né? Foi um artigo que eu e Sandra, a gente
foi fazendo artesanalmente, analisando as fotos, problematizando, cruzando com outras fontes, lendo e relendo para a gente não cair em algumas armadilhas discursivas, né? Então, assim, a história do currículo tem se aberto muito, né? É se aberto, né? Isso, se aberto muito. Vai sair um texto também meu e de Sandra, agora já foi aprovado, está na fase de editoração final. A gente está discutindo sujeitos periféricos, história da educação e ciências. Até vou te mandar depois, Fábio, é essa pegada de discutir que existem algumas narrativas que se hegemonizaram sobre o passado das disciplinas escolares, né? Então, assim, quando você vai olhar sobre a disciplina História, a disciplina de Geografia, tem os bambambãs, né, que são sempre lembrados, recordados. Quem são esses bambambãs? Normalmente são homens, professores universitários ou do Colégio Pedro II, que vão ter uma rede de sociabilidade e solidariedade muito ampla, muito extensa, e conseguiram angariar capital simbólico. Mas e os outros sujeitos, como a professora Nilza, que são mulheres, né, professoras da educação básica das redes municipais e estaduais, e que também tiveram práticas inovadoras, pioneiras, né? Então, é bacana a gente olhar para esses periféricos e pensar que histórias são essas que a gente está contando, escrevendo sobre o passado dos currículos das disciplinas escolares. Uhum. Legal, legal. Bom, Rodrigo, a gente está chegando no nosso tempo limite, né? E você também tem o seu compromisso depois. E aí eu já de antemão gostaria novamente de agradecer a sua presença, sua disponibilidade de vir aqui falar para a nossa turma. E aí pedir as suas considerações finais acerca do currículo para a gente encerrar esse vídeo. Beleza, então às vezes eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer assim que espero que essa conversa não termine aqui, que ela possa continuar mais vezes, viu, Fábio? Continue com sua turma. Então, depois, quem quiser pode entrar em contato comigo. O Fábio ele tem meus contatos, você pode passar e-mail e tal. É, é um prazer a gente poder aproveitar, né, e construir novos laços, fortalecer novos afetos a partir das regulações tecnológicas que, a princípio, vêm para nos vigiar, nos controlar, mas que a gente também pode utilizar de forma diferente, imprevistas, né? Como diz o Michel de Certeau, que é um autor muito bacana da história da educação, quer dizer, da história do modo geral, né? Ele é filósofo, mas historiador, teólogo, é um consumo astuto, né? A gente está fazendo um consumo astuto dos dispositivos tecnológicos e digitais. Dizer assim, vocês estão fazendo disciplina, vocês têm interesse em história da educação, né? Dizer que é muito bom, é muito prazeroso. A gente vê um monte de pedagogos super importantes no campo. A gente tem em Minas, por exemplo, Luciano Mendes de Varia Filho. Temos a. Gente, esqueci. Assisti essa banca sobre livro didático, ela estava participando semana passada. Enfim, depois eu lembro, depois eu posso até passar referência. A gente tem muitos pedagogos, aqui no FRJ também, eu nem estou mais no FRJ, mas assim, no FRJ na UF, que trabalham com história da educação. Então, você não precisa ser historiador, né? Não precisa ser historiador. A gente pode ser de qualquer área disciplinar e fazer um bom trabalho como historiador da educação, né? Vocês têm aí um excelente professor, uma pessoa que foi muito bem formada, uma pessoa que tem vontade de ensinar, né? E também está sempre aberta a aprender, guiando esse processo educativo de vocês. Então, aproveitem e vão com tudo. Bom, meu amigo, obrigado. E se quiser, estamos aqui. Venha visitar Manaus e a UFAM. Tá bom, meu camarada? Um grande Tô doido. abraço. Tô doido para ir aí. Falar que você tem preguiça no meio do campus, né? Não é, cara? Eu não fiz isso, não Ó, peguei uma preguiça no meio do campus. o Quanto biólogo aqui mais. pira. Ih, no campus você vai ver muita coisa, cara. Fica no meio de uma reserva. Se vier, Muito bom. certamente será muito bem recebido e a gente vai aproveitar a estada com uma palestra, mais uma palestra sua. Obrigado, Tenho que Rodrigo. ir antes que pegue fogo, né, Fábio? Do jeito que a coisa tá. Tomara que não chegue aqui. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, Fábio. Valeu.